Com essas grandes engenhocas, a Amazônia era surpreendida pela modernidade que era trazida pelos americanos para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. O Trilhando a História continua essa saga dos 366 quilômetros de aventura para mostrar para vocês um pouco mais sobre a trajetória da estrada de ferro Madeira Mamoré. Trilhando a História. Porque nós estamos sendo administrados há gerações por pessoas que falam e se aproveitam desse discurso quase que bairrista da Madeira Mamoré, porque é o nosso mito fundador, sem dúvida nenhuma, né? Nós reverenciamos a Madeira Mamoré como o fato que cria Rondônia. No final das contas, nós nos tornamos Rondônia por conta da Madeira Mamoré. Antes era Amazonas e Mato Grosso. E eu vejo assim, há um descaso total e há um oportunismo político subsequente, né? Quem realmente ainda fez alguma coisa pela Madeira Mamoré após a destruição promovida pelos militares entre 66 e 72 foi o Coronel Teixeira. O Trilhando a História, depois de ter percorrido a BR-364, chegamos então à localidade de Abunã, que faz parte também do sítio histórico da estrada de ferro Madeira Mamoré. Chegando nesse lugar, o que nos surpreendeu foi encontrar um galpão da estrada de ferro revitalizado. Claro, ainda existe muito que se fazer. Nós temos ainda aqui algumas peças da estrada de ferro, como uma locomotiva, um guindaste a vapor, caldeira e também edificações históricas, arquitetônicas, que fazem parte desse sítio histórico. Abunã no passado foi muito importante. Era um dos entrocamentos da Madeira Mamoré. Muitos seringais estavam por essa região. Muitos acreditavam, inclusive, que era mais importante do que Guajará-Mirim e Porto Velho. Mas com o tempo, as duas cidades, do ponto inicial e do ponto final da ferrovia, acabaram se consolidando. De Porto Velho, com destino a Abunã. Já está anoitecendo aqui em Abunã. Os aventureiros do 366 quilômetros de história já estão bastante cansados, mas a gente não poderia deixar de mostrar para vocês uma parte importante dessa locomotiva que se encontra aqui numa praça, aqui na localidade de Abunã. A parte da caldeira, aquilo que alimenta as engrenagens, faz funcionar essa locomotiva, claro, fazia no passado, dando força para que ela pudesse percorrer os trilhos da estrada de ferro. Na época, em Porto Velho, normalmente as locomotivas saíam por volta das 5 horas da manhã. E nesse período, os maquinistas e os foguistas tinham que alimentar essa caldeira para dar pressão bem cedo, para que justamente no horário ideal a locomotiva pudesse estar em pleno funcionamento. E aí você tinha a função, claro, do condutor, do maquinista, para acompanhar a temperatura da caldeira, para que não tivesse uma pressão excessiva e corresse o risco de explodir. E claro, o foguista ajudando e alimentando o fogo. Para a segurança do foguista, existia uma trava, ele travava a tampa da caldeira justamente para quando ele estivesse jogando a lenha, ela não pudesse, justamente causar um acidente, já que há uma trepidação na locomotiva. Depois ele soltava. Feito o trabalho, prendia. Aqui também nós encontramos um guindaste a vapor. Um guindaste antigo utilizado para a manutenção da ferrovia no trecho férreo. Além também de uma coisa que nós temos lá em Porto Velho, que é um obelisco em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Falamos desse obelisco em Porto Velho e também um em Santo Antônio. E devemos encontrar um obelisco semelhante na localidade de Vila Burtinho. Que bom me reencontrar de novo nessa caminhada e ver quantos tombos passei como um rio nessa correnteza, tá nascente pra um certo lugar. Poder entender o início da longa jornada. Depois de conhecer o passado histórico da localidade de Abunã, vamos com destino agora a 425, em direção à localidade de Vila Murtinho, próximo ao município de Nova Mamoré. Lá também existe muita história para contar.
Estamos derrotados. Acho que a palavra derrota significa bastante nesse momento. Derrotado no sentido de cansaço mesmo. Claro que nos sentimos felizes porque conseguimos cumprir uma parte daquilo que havíamos planejado para a etapa de hoje. Calixto, cansado também, cara? Bastante cansado. O dia foi muito tenso, muita chuva, pegamos chuva aí, mas estamos aí inteiros ainda e amanhã tem mais. Vamos montar acampamento aqui na localidade de Vila Murtinho e amanhã cedo nós vamos explorar esse local e depois com destino a Lages e, claro, a Pérola do Mamoré, município de Guajará-Mirim. Vamos lá então, galera. Está precisando dormir. Continue conosco aí no Trilhando a História. Depois de uma noite bem dormida, mas um pouco assustadora. Barulhos esquisitos aqui nessa região de Vila Murtinho durante a madrugada. Muitos mosquitos, como tem mosquito aqui nessa região. Mas com certeza vale a pena por tentarmos mostrar para vocês a trajetória desses homens, desses pioneiros que construíram a estrada de ferro Madeira Mamoré. E o Calixto, da Amazônia de Vento, grande aventureiro. E aí, cara, dormiu tranquilo? Tranquilo na medida do possível, né, Alex? Mas tudo bem, a gente está aí para encarar a aventura. E a aventura é com a gente mesmo. E tem mais outro dia pela frente. Olha, e hoje muitas aventuras. Aqui na localidade de Vila Murtinho nós temos uma das estações mais bonitas do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Também constatado o abandono deste lugar. Parado no tempo, mas claro, uma lembrança do passado que merece no presente ser a todo momento relembrado para valorizar a história desses pioneiros, desses personagens que durante muito tempo viveram nessa região. Como no caso o seu Capitão Alípio, um personagem da história da ferrovia, do município de Guajará-Mirim, de toda essa localidade, que cuidava da segurança da região. Vila Murtinho também era importante, principalmente porque estamos aqui próximos ao território boliviano. Do outro lado do rio, nós tínhamos a antiga localidade Cachoeira Esperança, por onde o Nicolas Soares Dal, o grande rei da borracha na Bolívia, trazia as pedras de borracha para esse ponto, para a partir daqui seguir até Porto Velho e posteriormente ao mercado americano e ao mercado europeu. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Viajamos para conhecer a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aguardo todos vocês no próximo programa para continuarmos viajando nesses 366 quilômetros de história. Trilhando a História.